Fala galera do YouTube, sou do aqui para começar mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô indo assistir Star Wars, A Ascensão de Skywalker. E depois eu vou falar o que eu achei do filme. Esse aqui é o último filme da saga Star Wars. Eu espero que ele finalize de um jeito que não seja ruim. Então até depois. Dois mil anos depois. Acabei de voltar lá do cinema. Acabei não gravando muito lá, porque tava em cima da hora, não deu pra gravar. Mas agora eu vou falar o que eu achei do filme. Eu achei muito bom. Trilha sonora sempre, Star Wars sempre muito boa. Esse aí também foi muito boa a trilha sonora. Os efeitos visuais ficaram incríveis, como sempre no Star Wars, até nos filmes mais antigos também. As cenas da Princesa Leia, que não sei se foi usado, mas até onde eu sei era só cenas tipo de material não usado que foi reaproveitado. Não sei se usou computação gráfica, mas também ficaram muito boas. E o filme em si, dá pra perceber que tipo amarrou com os outros filmes, finalizou essa. Na verdade já foi finalizado lá no episódio 6, mas finalizou de novo ainda mais uma vez. Talvez esse não seja o final que o George Lucas quisesse que fosse para Star Wars, se ele fizesse essa trilogia ele mesmo, mas por causa do Palpatine ter voltado. Por um curto momento eles explicaram como ele voltou, mas não acredito que aquele seja a explicação exata, então não seria o jeito que o George Lucas faria isso. Ele não colocaria um personagem que já morreu de novo na história, mas isso ficou bom, amarrou todos os outros filmes. Isso é meio que um pouquinho de spoiler, eu não ia falar muito spoiler, mas acabei falando, mas todo mundo já sabia que iria voltar de um jeito ou de outro, mas não é muito bem explicado. É explicado brevemente no filme como que ele volta, mas é aquela coisa tipo, ele aparece, uma explicação rápida e continua a história. Mas isso não é ruim. Outra coisa legal foi que durante o filme todas as dúvidas que surgiram no episódio 7 lá há 4 anos atrás foram tipo resolvidas. As perguntas foram todas respondidas, tudo que tinha assim para se duvidar foi respondido. Isso é bom também. Muitas coisas que apareceram no trailer tipo apareceram nas cenas, só que apesar disso muitas teorias a partir do que mostrou nos trailers não estava certo. Uma delas, por exemplo, é referente a uma cena que aparece nos trailers, no final de um dos trailers, que mostra uma versão da Rey Sith. Essa e outras várias teorias conseguiram chegar muito perto, mas não exatamente do que realmente aconteceu. Chegou tipo a acertar muitas coisas que aconteceram no filme, várias teorias, mas tipo não exatamente. Quem fez teoria acertou bastante,
mas tipo, de pouquinho em pouquinho acertou muitas coisas do filme. E outra coisa no filme, como muitas pessoas esperavam, que ia ter uma grande reviravolta, mas foi bem diferente do que todos esperavam mesmo. Todos esperavam uma coisa e foi o contrário. E entre isso também teve uma frase específica que eu gostei muito no filme, que foi uma frase do Luke como fantasma da força: 1000 gerações vivem em você. Se for pensar, essa frase tem um pouquinho mais de outro sentido, porque meio que não exatamente 1000 gerações, muito tempo que tem gente que está acompanhando Star Wars. Então aquela história dela, várias gerações acompanham, então eu encontrei esse sentido nessa parte aí. Tem uma coisa que algumas pessoas talvez não tenham entendido, mas quem conseguiu ler esse livro a tempo de assistir, eu não consegui. Eu cheguei mais ou menos aqui, página 100, eu estou ainda lendo. Ele fala sobre como a resistência se reergueu. Eu não acho que o filme desconsiderou muitas coisas do livro, mas deu pra ver que, tipo, se eles reergueram, foram bem pouco mesmo, porque pelo que fala no livro, eles estavam quase sem nada, só uma nave e um esquadrão do Paul Dameron. Mas pelo que parece, eles conseguiram se reerguer. Assistindo o filme, parecia que a Primeira Ordem ia vencer, porque ela estava muito mais forte que a Resistência. Isso era o que dava a entender. Teve muita cena que tipo, era para agradar fã antigo. Por exemplo, apareceu o Endor do episódio 6, O Retorno de Jedi. Inclusive esse filme podia ter o nome de O Retorno de Jedi Parte 2, que é bem parecido o Retorno de Jedi e Ascensão Skywalker em algumas partes, não em tudo. E basicamente deu para perceber que essa nova trilogia não é 100% sobre a Rey, e sim sobre o Palpatine em si. Dá pra ver, assistindo o filme você percebe que ele estava presente em todos os filmes até agora nessa trilogia, inclusive os outros que ele apareceu, os três primeiros da trilogia original, da trilogia prequel também. Mas dá pra ver que ele estava toda hora, de alguma forma, que eu não entendi direito como, porque ele morreu, ele caiu num reator, a Estrela da Morte explodiu, não tem como ele ter sobrevivido. Inclusive tem uma HQ que diz que ele foi se clonando para nunca morrer. Outras teorias também dizem que ele sobreviveu usando o lado sombrio, que ele, numa frase dele do episódio, acho que é episódio 3, se não me engano, a Vingança do Sith, não lembro se é episódio 2 ou episódio 3, acho que é episódio 3. Ele fala que a força pro lado sombrio é muito mais poderosa que a força da luz, dos Jedi, quem é do lado da luz. Que inclusive ele com o lado sombrio poderia reviver pessoas, impedir mortes, criar vida, entre outras várias coisas. Aí com isso que ele fala, dá a entender que ele criou clones dele mesmo para que ele pudesse voltar e se vingar algum dia. Eu não sei se isso aí é a teoria correta, mas pelo que dá a entender pelo filme, sim. Eles seguiram essas 3 HQs, essa trilogia de HQs, que acho que hoje nem são consideradas no cânone de Star Wars, mas lembrando que pelo que eu vi de vídeo no YouTube, base para a teoria eram essa frase dele no episódio 3 ou
essas 3 HQs. Inclusive, tem uma parte lá pro final do filme que tem tipo um momento Vingadores Ultimato no Star Wars. Tipo, mais personagens surgindo, personagens tipo falando uma frase e outro falando outra antes de finalizar alguma coisa. Por exemplo, teve uma fala muito parecida com a fala do Thanos e do Tony Stark no final de Vingadores Ultimato. A fala que o Thanos fala, eu sou inevitável, e o Tony Stark fala, eu sou o Tony Stark. E tem uma coisa parecida entre 2 personagens no final do filme, uma disputa final entre os 2. E além disso também, do nada, parecia que eles iam ser derrotados. Aparece um monte de personagens com naves, um monte de naves pra ajudar eles. Aí tipo, quando você olha, dá pra perceber só pelas tropas, as naves desse lugar onde tem a batalha final. Poderia dizer que tipo, cada arma tem uma mini estrela da morte, capaz de destruir vários planetas. Então esse seria o plano final do Palpatine. Mas Star Wars não acabou essa saga, esse arco dos Skywalkers. Mesmo que tipo alguma coisa ou outra aponte que ainda vai continuar essa parte dos Skywalkers, pelo fato do lá pro finalzinho, a última cena do filme, tipo, essa parte eu não tive coragem desse vídeo aqui, mas eu vou falar, se eu falar algum spoiler eu vou cortar depois. No final do filme tem uma cena da Rey indo pra Tatooine, exatamente no lugar onde os tios do Luke Skywalker viviam antes, no episódio 4. E chega uma pessoa lá e pergunta: quem é você? Faz tempo que eu não vejo ninguém aqui. Ela fala: sou Rey. Aí ela pergunta: qual é o seu sobrenome? Aí meio que ela olha, a câmera vira pra esquerda dela e acho que é pra direita dela, se não me engano. Aí ela vê com o Fantasma da Força o Luke e a Leia. Aí ela fala assim: Rey Skywalker. Aí depois disso pegam tipo, uma cena muito assim, uma cena que tem lá nos primeiros episódios, nos primeiros filmes, que é tipo, tem uma cena no episódio 4 que é o Luke olhando para os 2 solos de Tatooine, e essa mesma cena é repetida com a Rey. Aí acaba o filme. E tipo, tem muita coisa pra explorar, tem um monte de livro que expande o universo de Star Wars. Por enquanto acho que filme é bem raro eles continuarem, mas eu esperava alguma referência a The Mandalorian, mas não teve nenhuma. Inclusive é uma série muito boa, mas realmente nenhuma. Teve uma cena em específico que era se escutava a voz de vários Jedi conversando meio que com a Rey, tipo, motivando ela numa cena assim, que ela tava praticamente tipo sendo derrotada. Aí nessa cena específica que eu falei, que é a frase, aí o Palpatine fala assim: eu sou todos os Sith. E a Rey fala: e eu sou todos os Jedi. Mas esse filme foi tipo um desfecho muito bom. Não deixa nenhum gancho para uma continuação. Apesar de que foi igual com o episódio 6. Não tinha nenhum gancho. Enfim, como eu tava dizendo, inclusive no episódio 6, não tinha nada indicando que teria continuação. Nada. Só depois veio a teologia que falava sobre o Anakin. Sinceramente, há 4 anos atrás eu pensava que essa trilogia era sobre a Rey, mas não necessariamente é só sobre ela.
é sobre a vingança do Palpatine contra os Skywalker. Que apesar de o Vader ter sido aliado dele, ele meio que derrotou ele. Nenhum Jedi tinha derrotado ele antes. Esse filme é diferente. Um Jedi consegue derrotar ele. Tem um preço. Todos sabem que ao derrotar o Palpatine, alguém morre. Eu não vou deixar entender quem. E com certeza várias partes dessa minha crítica aqui eu vou cortar pra tirar o máximo de spoilers. Que agora eu tô falando qualquer coisa, depois eu vou fazer os cortes. Mas, inclusive, uma das coisas que eu gostei no filme foi que, tipo, mesmo muitas pessoas não tendo gostado de Os Últimos Jedi, do episódio 8, o J.J. Abrams, o diretor do filme, inclusive também dirigiu o episódio 7, ele tipo seguiu o que o diretor anterior fez, não ignorou. Por exemplo, ele, como eu disse, mesmo tem nesse livro A Resistência Renasce, que aí sim fala como eles se reergueram, não explica isso no filme, e sim no livro. Talvez no livro tenha uma leve explicação, mas eu acho que não, sobre o Palpatine e das possibilidades dele voltar. Mas ninguém esperava, era tipo que o Palpatine voltasse sem ser algum tipo de fantasma da força ou algo assim. Apesar de que ele é um Sith, e sendo Sith, ele não consegue tipo aparecer no lugar que ele quiser, usar a força e tudo o negócio mais. Ele seria tipo mais um negócio aleatório, que ia aparecer do nada, ia ser com uma assombração que não ia poder fazer nada, ia só aparecer. Isso já foi mostrado em uma série, não lembro, não sei se é uma série porque eu não tinha assistido, eu vi num vídeo, que é uma cena que aparece o Mestre Yoda e ele tá passando por um lugar, num lugar onde está enterrado um Lord Sith, e nesse lugar aparece uma assombração do Lord Sith, mas ele não consegue fazer nada. Se for um Jedi, por exemplo, tipo, ele pode aparecer, usar força. Inclusive esse negócio de fantasma da força foi o que guiou a Rey nesse filme. Ela tava meio que entre o lado sombrio e o lado da luz, ela não sabia o que fazer. Mas essa coisa toda de fantasma da força guiou ela pro caminho certo. Então é isso. Talvez isso aqui se torne muito mais curto, porque algumas partes eu acabei falando alguns spoilers. Então eu vou resumir tudo sem spoilers, as partes que eu gravei. Se gostarem, deixe seu like. Se é novo, inscreva-se aqui embaixo. Se você não for novo e for inscrito, clica no sininho para não perder nos próximos vídeos. Também se você for novo, clica no sininho para não perder nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Falou!